A oração no Getsêmani revela a profunda humanidade e o sofrimento de Jesus. Ao ver a hora do seu martírio se aproximar, ele experimentou uma aflição avassaladora. Jesus sentiu angústia e medo reais, sendo homem de carne e osso como nós. Sua alma estava triste até a morte. No jardim, ele se prostrou e clamou intensamente: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Seu suor transformou-se em gotas de sangue, mostrando o limite da sua dor física e mental. Jesus buscou uma alternativa, mas acima de seu próprio medo estava seu compromisso. Diante do silêncio do Pai, ele compreendeu que não havia outro caminho para a redenção humana. Como filho obediente, Jesus aceitou a vontade divina e declarou: Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele venceu a si mesmo no Getsêmani para nos salvar na cruz. Sua obediência na angústia esmagou o pecado e nos deu a vida. O que seria de nós se o Pai o respondesse favoravelmente? Responda nos comentários. A crucificação de Jesus foi o ato supremo de amor e obediência. Antes da cruz, ele enfrentou o flagelo romano. Os açoites rasgaram sua carne, cumprindo o que foi dito pelo profeta Isaías. Cada golpe carregava o peso das nossas transgressões e rebeldias. No Calvário, seus pés e mãos foram pregados na madeira. Ele suportou a dor física mais extrema e o abandono espiritual. O propósito dessa entrega voluntária foi a nossa redenção. Jesus não foi uma vítima indefesa, mas o Cordeiro de Deus sacrificado. Ele se entregou para pagar a dívida do pecado que nós não podíamos pagar. Sua morte rasgou o véu da separação, reconciliando a humanidade com o Criador. Pelas suas pisaduras fomos sarados e libertos da condenação eterna. Ele sofreu o nosso castigo para nos dar paz, vida abundante e acesso livre à presença do Pai. Foi o sacrifício perfeito que garantiu a nossa salvação eterna. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E isso foi por amar você. Se essa palavra falou com você, digite amém. Se os primeiros discípulos ainda não tinham o Novo Testamento completo, de onde vinha a mensagem que pregavam? A resposta está nas Escrituras, nos ensinamentos de Jesus e no testemunho daqueles que caminharam com ele. Primeiro, eles conheciam as Escrituras do Antigo Testamento. Pedro, por exemplo, anunciou Cristo mostrando que sua morte e ressurreição estavam de acordo com o plano de Deus revelado nas Escrituras. Segundo, eles haviam ouvido diretamente os ensinamentos de Jesus que os preparou para continuar sua missão. Terceiro, eram testemunhas oculares. João declarou: o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. 1 João 1:1. E havia ainda a promessa do Espírito Santo que os capacitou a testemunhar com ousadia. Portanto, eles não inventaram uma nova mensagem. Anunciavam aquilo que Deus havia revelado nas Escrituras, aquilo que receberam de Cristo e aquilo de que eram testemunhas. Mais tarde, essa mensagem seria registrada nos Evangelhos e nas Epístolas. Hoje temos ela na Bíblia. Se a mensagem já era anunciada pelos apóstolos, por que foi necessário escrevê-la? Porque Deus não queria que o testemunho de Cristo dependesse apenas da memória das pessoas. Os apóstolos foram testemunhas de Jesus e seus ensinamentos precisavam ser preservados para as próximas gerações. Lucas explica que escreveu seu evangelho para apresentar um relato organizado e seguro dos acontecimentos. João também afirmou que registrou os sinais realizados por Jesus para que as pessoas crescem que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tivessem vida em seu nome. Assim, os evangelhos não criaram uma nova mensagem. Eles registraram fielmente aquilo que Cristo fez e ensinou. As cartas apostólicas também surgiram para ensinar, corrigir, orientar e fortalecer as igrejas. O que antes era anunciado oralmente passou também a ser registrado por escrito. E isso é maravilhoso. Deus usou homens para preservar a mensagem do evangelho para gerações que nem sequer haviam nascido. A igreja antes do Novo Testamento, você já parou para pensar? A igreja começou antes de existir o Novo Testamento completo. Quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, os discípulos ainda não tinham os 4 evangelhos, as cartas de Paulo ou o Apocalipse reunidos em um único livro. Mas isso não significa que estavam sem a palavra de Deus. Eles conheciam as escrituras do Antigo Testamento, haviam ouvido os ensinamentos de Jesus e eram testemunhas de sua morte e ressurreição. E havia algo fundamental, a promessa do Espírito Santo. Em Atos 1:8, Jesus declarou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Em Atos 2, essa promessa se cumpriu, e eles anunciaram Cristo com ousadia. A igreja nasceu da obra de Cristo, fundamentada nas Escrituras, anunciada pelos apóstolos e capacitada pelo Espírito Santo. Mas então surge uma pergunta: se eles ainda não tinham o Novo Testamento completo, de onde vinha a mensagem que pregavam? Uma grande lição para a igreja de hoje. Os primeiros discípulos não possuíam o Novo Testamento completo, mas isso não significa que fossem uma igreja sem doutrina. Eles tinham as escrituras que já existiam, os ensinamentos recebidos de Jesus, o testemunho dos apóstolos e a presença do Espírito Santo. Com o passar dos anos, Deus providenciou que a mensagem apostólica fosse registrada por escrito, preservada e transmitida às gerações. Portanto, não devemos colocar Bíblia escrita contra Espírito Santo. Precisamos dos dois, a Escritura como autoridade e o Espírito Santo iluminando nossa compreensão e produzindo obediência.
Os evangelhos registram o que Cristo fez e ensinou. Atos mostra o avanço do evangelho. As epístolas explicam e aplicam a fé apostólica. O grande desafio é não sermos apenas uma igreja que carrega a Bíblia nas mãos, mas uma igreja que demonstra Cristo na vida. Nós acreditamos que essa geração trará o avivamento. Quando surgiram as cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago e outros autores apostólicos, elas não foram escritas como tratados desconectados da realidade. Eram respostas às necessidades concretas das comunidades cristãs. Paulo corrigia erros, ensinava doutrina, orientava famílias, tratava de conflitos e chamava os cristãos à santidade. Pedro ensinava sobre sofrimento e perseverança. Tiago confrontava uma fé apenas verbal e mostrava a necessidade de obras que evidenciassem uma fé verdadeira. João ensinava sobre amor, verdade e comunhão com Deus. Em 2 Coríntios 3:3, Paulo usa uma imagem poderosa. Os próprios cristãos eram como uma carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Que mensagem! A doutrina precisava sair do papel e alcançar o comportamento. Não bastava conhecer a verdade, era necessário viver a verdade. As cartas foram registrando para a igreja. Podemos olhar para o livro de Atos como o retrato de uma igreja em movimento. Antes que grande parte do Novo Testamento estivesse registrada por escrito, o Evangelho já estava sendo anunciado de cidade em cidade. Os discípulos pregavam aquilo que tinham visto e ouvido. Pedro anunciava Cristo crucificado e ressuscitado, Estevão testemunhava com coragem, Filipe evangelizava, Paulo atravessava regiões anunciando o Evangelho. Mostra uma comunidade perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A fé não estava limitada ao discurso. Havia transformação de caráter, generosidade, comunhão, serviço e testemunho. Os milagres não eram o fundamento da mensagem, mas sinais que acompanhavam a proclamação apostólica. A igreja era observada pelo mundo. Aqueles cristãos não apenas diziam que Cristo havia transformado suas vidas, suas próprias vidas eram evidência de que o evangelho havia chegado até eles. A mensagem havia saído da boca dos apóstolos e os alcançou. Jeremias 31:33 apresenta uma promessa extraordinária. Deus colocaria sua lei no interior do seu povo e a escreveria em seus corações. Ezequiel 36:26-27 também anuncia um novo coração e um novo espírito, juntamente com a ação do próprio Deus capacitando seu povo a andar em seus caminhos. No Novo Testamento vemos essa realidade ligada à nova aliança inaugurada por Cristo. O discípulo não deveria apenas conhecer mandamentos exteriormente, sua vida deveria ser transformada interiormente. O novo nascimento anunciado por Jesus em João 3:3 aponta para essa transformação profunda. O Espírito Santo passa a habitar no crente e a conduzi-lo à verdade. Isso não significa que a Bíblia escrita seja desnecessária. Pelo contrário, posteriormente os apóstolos registrariam por escrito aquilo que receberam e ensinaram, tornando a mensagem disponível às gerações seguintes. A palavra escrita e o Espírito Santo não competem entre si. O Espírito ilumina a palavra e conduz o povo de Deus em obediência a ela. Novo Testamento vivo. A igreja sem papel, mas cheia do Espírito. Antes do Novo Testamento escrito, após a ascensão de Jesus, os discípulos não tinham nas mãos o Novo Testamento que hoje conhecemos. Os evangelhos e as cartas apostólicas seriam escritos posteriormente, e a formação do cânon levaria ainda mais tempo. Mas isso não significa que eles estivessem sem a palavra de Deus. Eles conheciam as escrituras do Antigo Testamento, haviam ouvido diretamente os ensinamentos de Jesus e eram testemunhas de sua morte, ressurreição e ascensão. O que sustentava aquela igreja não era um livro completo encadernado, mas a verdade de Deus recebida, vivida e anunciada. Jesus havia prometido o Espírito Santo e em Pentecostes essa promessa se tornou realidade. A igreja nasceu, portanto, não da ausência da palavra, mas da palavra recebida e confirmada pelo Espírito. Eles não possuíam ainda o Novo Testamento completo em suas mãos, mas carregavam a mensagem de Cristo em seus corações e em suas vidas.